Olá, eu sou Marcelo Couto e esse é o Safety Talk, o podcast da revista CIPA. O tema de hoje é a portaria 672/2021, publicada em novembro pelo Ministério do Trabalho e Previdência para regulamentar procedimentos, programas e condições de segurança e saúde do trabalho no Brasil. O documento agrupa temas que antes estavam espalhados em outras portarias governamentais. Parte da nova portaria já entrou em vigor, mas boa parte ainda está sendo ajustada e deve começar a valer em março. Este é o caso dos processos de avaliação de EPIs. Agora, o fabricante importador de EPI, além de responsabilidade civil, passa a ter também responsabilidade penal pelo produto que coloca no mercado. O Ministério do Trabalho também trouxe de volta para si a responsabilidade pela emissão dos certificados de aprovação dos EPIs, os chamados CAs. Um ponto polêmico é a abertura irrestrita para ensaios de produtos exclusivamente no exterior. Entenda o que está em discussão acompanhando a entrevista a seguir com o engenheiro Raul Casanova Júnior, diretor executivo da Associação Nacional da Indústria de Material de Segurança e Proteção ao Trabalho, a Animaseg. Raul, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começar, são muitas as novidades trazidas pela Portaria 672. Na sua opinião, Raul, quais são os pontos mais importantes dessa nova portaria? Essa portaria aí, na realidade, ela não traz tantas novidades assim. O cerne da 672 se baseia na 11437. A 672 ela tem algumas características que eu achei bem interessante. A primeira característica que eu achei interessante foi que eles incorporaram o PPRA, que é o Programa de Proteção Respiratória. Outro ganho interessante, a responsabilidade de fabricante importador, a responsabilidade civil já existia, mas eles colocaram uma palavrinha só que eu acho muito importante, eles colocaram a palavrinha penal, ou seja, ele é responsável penalmente também pelo produto que ele está colocando no mercado. Isso é uma coisa a mais para evitar que uma empresa certifique um produto e depois coloque no mercado um produto diferente daquele que ele certificou. Apesar desses avanços, a Animaseg vem conversando com o Ministério do Trabalho para ajustar algumas questões. O que ainda precisa ser melhorado? A única coisa que para nós não foi assim muito bem-vinda, e que nós achamos que tem que ter alguns ajustes, foi em relação ao artigo número 6. Nós sabemos, e nós brigamos durante muito tempo, que a gente tem alguns probleminhas localizados em alguns EPIs que a própria Animaseg já até solicitou para o Ministério do Trabalho. Olha, nesse caso aqui a gente precisa abrir um pouco para fora, porque o laboratório que faz o ensaio aqui no Brasil não está atendendo a demanda. Agora, você falar isso para todos os laboratórios e para todos os EPIs é uma abertura assim grande demais. Até agora, como é que vinha funcionando essa questão da certificação de EPIs no Brasil? Até 1996, aproximadamente, só existia um laboratório que fazia ensaio em EPIs no Brasil, que era a Fundacentro. Desde então, a Secretaria do Trabalho vem trabalhando para tirar esses ensaios da Fundacentro, deixando a Fundacentro só para a parte de fiscalização. E esse é um trabalho que tem sido feito nos últimos 25 anos pela própria Secretaria do Trabalho, desenvolvendo laboratórios, e hoje nós temos cerca de 25 laboratórios. Em 2009, saiu uma portaria que foi muito significativa para o nosso setor, porque ela começou a exigir que várias coisas, dentre as quais que os laboratórios, deu prazo até para os laboratórios se acreditarem ao Inmetro, e o que era antes credenciado pelo Ministério do Trabalho começou aos poucos passar para serem os laboratórios acreditados pelo Inmetro. A 672 também deu prazo para que aqueles que não estão ainda no sistema Inmetro passem para o sistema Inmetro. O que precisa ser feito, então, para flexibilizar o modelo atual, mas também sem provocar prejuízo àquilo que já está funcionando bem? Precisa ser ponderado, não é que a gente é contra aceitar ensaios de fora. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o seguinte, deveria ter uma reciprocidade. Então, o que nós fomos contra, bom, abrir tudo não dá. A gente tem que estudar caso a caso e ver onde precisa, em algum caso pode até precisar, e onde, não, o laboratório nacional atende ao mercado e é importante que ele continue tendo demanda.
Mas, por outro lado, nós temos uma rede laboratorial e um conhecimento tecnológico que a gente tem que se preocupar em manter. Então, por exemplo, você tem um laboratório aqui no Brasil e você tem a condição de desenvolver um produto, manda para o laboratório, apresenta os defeitos, vai e volta, e aí você desenvolve o produto até chegar no produto bom. Se não tem o laboratório no Brasil, você não tem esse conhecimento. Então, é o ponto que nós somos, vamos dizer, nós questionamos até a Secretaria do Trabalho para discutir esse assunto. Esse assunto está na pauta ainda, eles não, a portaria, a 672 não entrou em vigor. Entrou uns pedaços, mas na maior parte, inclusive essa parte, não entrou em vigor. Pois é, justamente sobre isso. Em que pé estão as discussões e quais são os próximos passos? Vão haver reuniões entre nós, laboratórios, todos os interessados e a Secretaria do Trabalho, quem está promovendo é a própria Secretaria do Trabalho, para discutir esse assunto, como eu estou falando aqui para vocês. Quanto à certificação, o que agora passa a ser responsabilidade do próprio Ministério? Na prática, o que muda? Quando eu citei as modificações, eu esqueci dessa daí, que é uma modificação muito importante. Por volta de, já começou antes, mas por volta de 2009, alguns EPIs começaram, o Ministério do Trabalho fez um convênio com o Inmetro, o Ministério do Trabalho delegou para o Inmetro emitiu o certificado de conformidade segundo o sistema Inmetro de emissão, ano em ano tinha uma avaliação, para diminuir esse número de empresas que podiam colocar um produto sem qualificação, eles tiram um laudo e depois fica 5 anos sem ninguém dar uma olhada se o produto continua. Então, quando passa, o Ministério do Trabalho falou, não, os produtos, fez até uma prioridade lá, os produtos com risco maior, eu vou colocar no sistema Inmetro. E aí a empresa, para obter o CA, me apresenta o certificado de conformidade do Inmetro. E 5 EPIs passaram para o sistema Inmetro, 5 linhas, vamos dizer. As luvas de procedimento cirúrgico e não cirúrgico, os capacetes de segurança, as luvas para risco elétrico, PFF2, que agora está famosa, né? E o equipamento de proteção contra quedas. Essas 5 linhas passaram para o sistema Inmetro. Esse sistema, embora a gente imaginava muito melhor do que o anterior, na realidade ela se provou várias vezes mais cara e não retirava do mercado, como a gente gostaria, os produtos de qualidade menor. Por que isso aconteceu e o que agora deverá ser modificado? Isso aconteceu pelo seguinte, bom, primeiro, o Inmetro ele tem um sistema interessante, só que os fiscais do Inmetro, que são os IPENs, né, eles não são especialistas em EPIs. Segundo, as normas técnicas brasileiras, elas vêm sendo atualizadas. Por exemplo, a norma de capacete, que estava no requisito de avaliação de conformidade do Inmetro, ela era de 2003. Em 2015, saiu uma nova norma. Acredite ou não, até hoje, o Inmetro não atualizou essa norma. No RAC, então, o Inmetro exige uma norma lá de 2003. Ele não faz a reunião e os procedimentos para atuar para 2015. Então, a empresa ela tem que atender qual norma? De 2003. Mas tem empresa, por exemplo, em várias áreas, né? Uma grande empresa, por exemplo, não, eu só aceito a norma 2015. Ou seja, a certificação era em cima de uma norma, a empresa pedia outra e a empresa não tinha, a empresa compradora. O fornecedor não tinha como atender a empresa porque o laboratório, obviamente, se ele tem que atender a 2003, ele não investiu para 2015. Isso aconteceu com 2 produtos. Dos 5, 2 estavam nesse caso aí. Um era o capacete, o outro a luva para risco elétrico. O Inmetro não estava tendo como prioridade o nosso setor. A 672, isso já vinha sendo conversado entre o Inmetro e o Ministério do Trabalho e com a gente também. O Ministério do Trabalho falou assim, espera um pouquinho, eu vou manter o sistema, que eu acho interessante, o Inmetro acreditando laboratórios e acreditando aos CP, os organismos certificadores de produto, mas quem faz a regra, quem é o responsável pela regra, volta a ser somente eu. Foi informado isso na 672, e na sequência eles soltaram uma outra consulta pública para o anexo 6 da 672. O anexo 6 da 672 é para falar especificamente desse assunto, no geral, e já tem os requisitos de avaliação de conformidade, que vai ter outro nome, mas eu estou usando o nome que era do Inmetro, para capacete, luva para risco elétrico e para trabalho em altura.
No geral, como você avalia esse conjunto de mudanças? Olha, eu acho que vamos dizer, o Ministério do Trabalho ele está enxergando a coisa da forma de agilizar os processos. Então, eu estou vendo com bons olhos essa modificação. A 672, que muda um pouquinho a regra, mas ela está indo no caminho de agilização e de fiscalização. E as pessoas que estão hoje lá no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Inspeção do Trabalho, são pessoas que realmente conhecem o assunto, não são pessoas que já estão lá há mais de 10 anos. Então, é um trabalho que a gente vem conversando com eles há muito tempo. Então, é que eu acho que agora nós vamos caminhar, ainda não é o ideal, mas nós vamos caminhar para cada vez uma seriedade maior do produto que a gente está fabricando. Isso eu vejo e fazendo com que o CA seja realmente um certificado de qualidade. Isso do lado dos fabricantes. Do lado dos consumidores, eu sugiro que eles observem se o produto que eles estão usando tem CA. A gente sabe que empresas caminham, eles têm que usar produtos com CA, senão eles são multados se forem fiscalizados. Bom, a gente está chegando ao final desse bate-papo e com certeza deve se reencontrar em breve. Raul, valeu pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Então, eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço. Este foi o Safety Talk, o podcast da revista CIPA. Até a próxima.